noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, todos os amados irmãos em Cristo, todos os amigos do Facebook. Nós estamos aqui dando abertura a mais um culto em casa. Sou o pastor Ezequiel por chamado, minha esposa Diaconisa Margarida. Estamos aí na edição do vídeo a levita Luana Santos, né? Levita e cantora Luana Santos. Então, tá bom, Margarida? Então, conforme nós estávamos falando aqui nessa abertura, desculpe aí, gente, nós estamos nesse culto de celebração da Páscoa, né? Uma reflexão que nós estamos trazendo. Estou pedindo ao Senhor Jesus e ao Espírito Santo que não seja Ele está ministrando essa reflexão, essa palavra hoje, para nós primeiro, né? A palavra corta primeiro para nós, para todos os amados irmãos de Cristo, para todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, né? E no poder de Deus, na glória de Deus, que se manifesta a cada manhã, através da sua misericórdia, da sua graça, sua compaixão na vida de cada um dos amados irmãos em Cristo. Quero dar deixando meus agradecimentos, né? Aos pastores, né? Às igrejas, às denominações que nos recebem com muito carinho, pastor Adolfo, né? Da Assembleia de Deus, aqui do Cabral também, também a Assembleia de Deus, a Igreja Batista Renovada da Eliseu da Varena também, o Maestro Melo, nosso amado irmão Cristo, né? Pastor Adolfo e a pastora Simone, né? No Rio, aqui próximo do Cabral, em Milópolis, em Olinda, né? Ao Ministério Internacional Nova Esperança, pastor Alves Sobar, pastor Valério, membresia, a Bispa Ana Maria, Ministério Chama Viva, Deus em Graça, pastor Vitor Clark, Ministério Elohim, da pastora Luciana, aqui na antiga Rua Olinda, né? Todos os irmãos em Cristo, pastor Márcio Roberto, né? Do Ministério Vida e Paz, lá do pastor Leonardo Vieira, Nova Iguaçu, essa galera santogênia, quero agradecer pela recepção que nos deram ontem, a mim, minha família, a Levita Luana, no culto de consagra pastor, né? Todo segundo sábado de cada mês, né? Tem esse culto lá de consagra pastor. Eu já convido todos os amados pastores em Cristo, irmãos em Cristo, né? Todos os pastores, todo segundo sábado do mês tem evento consagra pastor, às 9 horas da manhã, na Avenida Tancredo Neves, 3988, Nova Iguaçu, ali, quem vai para Morro Agudo, frente à Galáxia Santa Eugênia, né? Pastor Leonardo Ferreira, lá o pastor Márcio Roberto. Dia 13 de maio terá outro, né? Culto, né? E também em junho, também 13 de junho, será à noite, será uma vigília, né? Não vai ser possível estar, nós estamos aparecendo dia 13 de maio, porque nós vamos estar, né, numa confraternização, no aniversário do nosso amado pastor Roberto Dias, do Ministério Obras da Restauração, Vila Kennedy, Mesquita, de onde eu sou lá também, Rio das Flores. Nós vamos estar fazendo uma confraternização no Tite Ebenezer, nesse sábado, né? 13 de maio, aniversário do nosso pastor. No dia 12, nós vamos estar comemorando lá, confraternizando, lá em Tinguá, no Sítio, né? A obra da restauração, no Sítio Ebenezer, em Tinguá, né? Quero agradecer desde a todos os amados irmãos em Cristo, o maestro, pastor Daniel, né? Também, né? Que estava conosco lá no Consagra Pastor, a sua esposa, né? A missionária Madalena, um abraço. Desejamos nos ver em breve, o Maestro Melo, né? Enfim, né? Todos os amados irmãos de Cristo, pastor Cid, pastor Adriana Lúcia, todos os meus familiares, familiar da Levita Luana Santos, né? O seu pai Gilson, sua parentela, todos os seus familiares lá em Salvador, a minha esposa Margarida também, parentela dela, todos os seus parentelas, enfim, né? E nós estamos agradecendo também aqui pela vida também da minha parentela, da minha filha Débora, do meu neto Gabriel, minha neta Tainá, meus irmãos, a Idaísa, a Marlene, o Solange, o Sandro, o Sérgio, todos os meus irmãos, né? Minha parentela, meus sobrinhos, minhas sobrinhas, meus primos, e agradecendo a todos os irmãos em Cristo, né? O obreiro Roberto, e o levita Exa
nós vamos falar um pouco da Páscoa, né? Da instituição da Páscoa, né? Que não é um costume tribal, como muitos pensam, né? Foi uma determinação do Senhor. A Páscoa, na verdade, a Páscoa era a Páscoa do Senhor, né? E essa Páscoa do Senhor, ele promoveu, ele a instituiu por uma questão de necessidade, devido à intensidade e à grandeza do seu poder. Quando ele fez a 10ª praga, né, que ele determinou a 10ª praga aos egípcios, né, que o faraó teimava em não libertar o povo, né, de Deus, o povo, propriedade de Deus, e ele então promoveu essa 10ª praga, que seria a morte dos primogênitos e até dos animais. Como o poder de Deus ele é grande, ele tem domínio e controle sobre tudo o que ele faz, e ele liberou o anjo da morte para sair passando e ceifando todo primogênito. E é claro que se ele não institui a Páscoa, né, o Cordeiro Pascual, né, o sacrifício do Cordeiro Pascual, também seria atingido também os primogênitos do povo de Israel, povo, propriedade dele, que embora escravo lá do homem, mas propriedade de Deus, né? E seria então também um grande choro também entre o seu povo. E também para poder todas as outras humanidades, todos os outros países, todas as outras nações entenderem que há separação entre aquele que é de Deus e aquele que não é de Deus. Deus ele tem um povo dele, propriedade exclusiva dele. Sabe? Aí como se dá isso? Se dá assim, uma empresa de ônibus, por exemplo, o dono da empresa tem 500 ônibus, é propriedade dele. E durante o mês, 60 motoristas, um mês de 30 dias, 60 motoristas, 60 cobradores e não sei quantos passageiros viajam naqueles ônibus dele, naqueles 500 ônibus dele. No caso, cada ônibus 60, né, que é 2 turnos, né? Um motorista de manhã, outro de tarde, dá 2. Né? E de repente agora, antigamente tinha cobrador, seriam também 2 cobradores. 4 pessoas, né? Em um ônibus. Você imagina 500 ônibus, quantos motoristas e quantas pessoas usaria aquele transporte coletivo, aqueles ônibus, que é de propriedade daquele dono da empresa. Né? Assim, não seria isso, é a propriedade dele, mas todos coletivamente usufruíam. A terra em toda a sua plenitude pertence a Deus. Todas as almas pertencem a Deus, de todas as nações, todos os animais. Isso é lógico, é claro, a terra em toda a sua plenitude pertence a Deus. Mas tem as propriedades que são exclusivas dele. No pátio da empresa do ônibus, lá tem a oficina, lá entra o lanterneiro, o mecânico, o eletricista, o pessoal que lava os ônibus, o faxineiro, o pessoal do escritório, RH, entendeu? Administrativa, pessoal administrativo, secretária, os fiscais, olha quanta gente circula naquele pátio para lá e para cá. Inclusive o dono da empresa, que é a propriedade dele. Mas é franqueado aqueles que são autorizados, que são muitas pessoas, e no ato de transportar e de servir à população, é franqueado a todos os passageiros, tanto os gratuitos quanto aqueles que pagam, mas é propriedade dele. Mas não é exclusiva dele, é para servir a todos. Mas o dono da empresa de ônibus, ele tem a casa dele, que é propriedade exclusiva dele, que é ele e a família dele, só quem ele convida, e ele tem um automóvel particular dele, que o motorista de ônibus não dirige. Aquele ali é propriedade exclusiva do dono da empresa de ônibus. Só que entra naquele automóvel é o motorista particular dele, que é exclusivo dele. Ele não dirige o ônibus, ele dirige o carro do patrão, tá? Para o patrão e para quem o patrão mandar. No caso, a esposa, os filhos, levar no colégio, trazer, levar o patrão para a empresa, trazer. Entendeu? Então, isso é uma propriedade exclusiva, é diferente de uma propriedade comum. Né? Você vê que muitas empresas aí, às vezes, têm dívidas milionárias com o governo e elas são acampadas, elas entram sob intervenção, as contas das empresas são bloqueadas, mas aquilo que é exclusivo, a conta bancária pessoal exclusiva do dono da empresa, a casa, o imóvel onde ele reside, com a família, o carro dele, não, fica liberado até um certo... Aí vai depender do trâmite do processo, mas normalmente, dependendo como é uma questão de economia, de quebra de economia,
essa parte não é afetada. Os bens da empresa bloqueados, mas os bens pessoais continuam à disposição dele, franqueado, porque ele é exclusivo dele. Não é da empresa, que pertence a todo um grupo, a todo um conglomerado, todo um corporativismo, a toda uma corporação. Né? Inclusive, quando é bem de capital, uma parte pertence até ao governo, que, no caso, representa todo o povo. Mas aquilo que é exclusivo dele, não, é dele. Aí, sim, dependendo de investigação, se aquilo que ele possui foi oriundo, teve origem de forma ilícita, aí sim, aí vem também sendo bloqueado, sequestrado, mas aí já é outra história. Estamos falando de propriedades comuns e propriedades exclusivas. Para chegar nesse tema aqui, propriedade exclusiva de Deus. Então, o povo de Deus é propriedade exclusiva dele. Isso não significa que ele não é Deus para todos. Ele é Deus para todos. Ninguém se engana, ele é Deus para todos. Se você vai lá em Jó, no dia em que os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus, no meio dele foi quem? Satanás. E aí, com aquele cheiro de enxofre, Deus falou: quem vem faz isso aqui? De onde vem? Aí teve toda aquela dialética ali, todo aquele questionamento que as pessoas costumam falar que foi diálogo, mas não foi diálogo, foi questionamento e determinação de Deus sobre ele. E ele teve que obedecer segundo aquilo que Deus determinou para ele. No caso, ele foi lá para provar Jó, botar Jó à prova. Sim, Deus permitiu. Mas, na alma dele não tocareis. Por que ele não tocou na alma dele? Não tocou porque Jó é propriedade exclusiva de Deus. As propriedades pessoais de Jó eram comuns aos filhos, aos fazendeiros, às pessoas, aos servos que tocavam as fazendas, os camelos. Ela era comum a toda a família e todos aqueles que manuseavam. Mas a alma de Jó não. A alma de Jó era propriedade exclusiva de Deus. E nessa você não toca. Olha aí a diferença. E o Satanás não pôde tocar, porque até mesmo Satanás pertence a Deus. Ele faz o que ele quer, quando ele quer com ele. Ele vai onde Deus manda e sai de onde Deus manda sair. É desse jeito assim. Não tem meio termo, não. Que só tem um Deus soberano. Então, para mostrar, fazer a distinção entre povos e povos, Deus criou essa Páscoa, para que o poder dele mostrasse para todas as nações a soberania dele, altisonante, e principalmente para os egípcios. E mostrar para o seu próprio povo que ele é o Deus que santifica. Só que como ele ia santificar se não tinha nenhum justo sequer? Toda a alma pecou, está lá em Gálatas, e não há salvação. Então o que ele fez? Pecar o quê? Pegar um cordeiro ou um cabrito, sem defeito, de 1 ano. Para quê? Para engolar e o sangue para passar nos umbrais da porta, para que o anjo da morte, que também é determinado e mandado por Deus, fosse atingir apenas aonde Deus determinou. E quando ele visse aquele sangue ali, ele não poderia entrar, fazer nada. Nem naquela família, nem nos animais que pertencem daquela família, porque era povo, propriedade exclusiva de Deus. Nesse ele não poderia tocar. E ele teve que obedecer desse jeito. E foi lá fulminar os egípcios. Entende? Então, aí o que é que Deus fez? Como para mostrar também para o povo ter o poder dele, que ele faz o que ele quer, quando ele quer, do jeito que ele quer. E quem não gostar, que se vire, que se resolva com ele. Né? E é desse jeito aí. Então, mas para não ficar lá minhas palavras, nós vamos ler aqui o texto. Né? Vamos aqui em Êxodo 12. Né? Em Êxodo 12 nós vamos encontrar aqui, no verso 10. Né? Vamos começar aqui no verso 8. Né? Capítulo 12, verso 8 do livro de Êxodo. A palavra vem nos dizer assim: tem mais, né? Desde o início, mas vamos colocar aqui, né? Não é para reflexão, vamos colocar aqui, no versículo 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo. Olha aí. Aí hoje que não pode comer carne na paz, carne assada. Não é peixe, não? Não, é carne. Carne. Só que lá em especial seria cabrito e cordeiro. Carne ainda tinha uma especificação de qual seria a carne.
Tá? Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos e ervas amargas, e comerão, não comer, com ervas amargas, né? A comerão, né? Não comerão do animal nada cru, nem cozido em água, tá vendo? Nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça e as pernas e as fissuras, tudo assado, tá? Nada deixarei dele, até que pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-los-eis. Desta maneira os comereis, lombos cingidos. Ó, como você vai ter que estar, não é de qualquer jeito, sem camisa, de cueca, na cama, não. Com beijinho do lado, beijinho na hora, tem um jeito de comer. Dessa maneira comereis. Lombos cingidos, quer dizer, roupa, né, vestido, sandálias no pé e cajado na mão. Comê-lo-eis a pressa. É a Páscoa do Senhor. Comê-lo-eis a pressa. Não é nem para pensar muito, é para chegar aí comendo, devorar. Ó, porque o quê? É a Páscoa do Senhor. Não é a Páscoa dos homens. Hoje, o povo cristão, evangélico, não sei os cristãos evangélicos, eu já expliquei a diferença entre um e outro, né? Em nível de nomenclatura, né? Então, o que acontece? É a Páscoa dos homens, a Páscoa das famílias, cada família em sua casa. Não convida o vizinho que não tem. Se ele não quer saber se o vizinho está desempregado e se ele não tem o que comer no dia da Páscoa. Ele junta o filho dele, a mulher dele e muitas das vezes vai até para o shopping, vai até para o restaurante para poder justamente não estar em casa, fecha a casa. Não tem aquilo que eu estou falando, não estou falando do povo lá fora, estou falando do cristão, do evangélico. Que, né, a rota aí que é cristão, que tal, que segue essa doutrina, que fica muito apontando. O povo de Deus hoje está muito preocupado muito com a questão do adultério. O adultério é o problema entre Deus que adulterou. Tá? Aí ficou muito preocupado hoje em ater-se a vida do irmão, mas não para orar, não para orientar, não para ajudar, mas só para difamar, só para acusar, só para apontar, só para fazer o trabalho do diabo. Isso a igreja está doente. Mas a Páscoa não é do homem, a Páscoa é do Senhor. Comereis. Porque naquela noite passareis pela terra do Egito, e ferirei a terra do Egito, todos os seus primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiver de sangue, quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e celebrareis como solenidade ao Senhor. Então, estamos celebrando como solenidade a esposa, aos filhos, a igreja, a membresia, a Páscoa, a solenidade de celebração ao Senhor. Vamos ter ordem de decência, vamos ter santificação, vamos jejuar antes. Estão fazendo de qualquer maneira. Ele não vai assar chocolate, ovo de Páscoa no fogo, não. E nem assar coelho, foi cordeiro e cabrito. Então vamos nós aí, querem ser muito santarrões, querem ser uma lição de moral de espiritualidade, então vamos embora buscar a palavra insta. Né? Nas vossas gerações, celebrareis por estatuto perpétuo. Ah, não, mas Jesus ele veio para cumprir a lei e os salmos dos profetas. Os salmos dos profetas e cumprir. A lei dele, ele não veio para cumprir. E aquilo que é perpétuo significa que é para sempre. E ele cumpriu, sabe como? Sendo ele o próprio Cordeiro. O Senhor se fez Cordeiro por mim
do seu povo, propriedade exclusiva dele. E deixou ali uma oportunidade, deixou uma fenda, deixou uma brecha. Ele veio para os seus, seus significa povo dele, propriedade exclusiva dele. Mas os seus não o receberam. Mas, porém, todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de quê? De serem feitos filhos de Deus. A partir do momento que você aceita Jesus, é lavado e remido no sangue de Jesus, o mal não pode te tocar. Você passa a ser propriedade exclusiva de Deus, por quê? O Senhor se fez Páscoa para você. Como foi dado a carne do cabrito e do cordeiro para livramento dos primogênitos, no dia que ele celebrou a ceia, que ele celebrou, ele falou, tomai e comei, este é o meu corpo. É o corpo do cordeiro. O corpo do Filho de Deus, que se fez cordeiro por mim e por você. Encheu o cálice e falou, tomai e bebei. Esse é o meu sangue que é dado por vós. Aquele sangue lá foi dado pelos primogênitos das famílias, do povo, propriedade dele e dos animais. Agora Jesus, o Filho de Deus, o Verbo de Deus, se fez carne para cumprir exatamente a vontade do Pai, dele aquela carne ser a carne do Cordeiro, puro, santo, gerando aquele sangue puro, santo e carmesim, para nos lavar, nos remir do pecado e nos restituir a Deus, para nós que estávamos mortos para Deus, por causa dos nossos pecados. Então, por isso, esse dia é o principal, esse mês é o principal mês do ano. O primeiro mês do ano, o primeiro mês espiritual do ano é o mês da Páscoa. Ah, mas onde está isso? Vamos achar aqui. E o sangue vos será por sinal por causa do... versículo 3. Que estiver quando eu vi o sangue, passarei e não haverá praga destruidora sobre vós, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e celebrareis como solenidade ao Senhor. Solenidade ao Senhor é solene nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães ázimos. Logo, no primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o 7º dia, que é no sábado, primeiro dia no domingo, que é a semana começa, a Semana Santa, essa pessoa será eliminada de Israel. E ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia, santificação. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer: cozinhar, mexer com fogão. Não pode cortar, serrar, pregar prego. Está entendendo a questão aqui? Guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo, no dia da libertação. Aí vamos no 12, lá no 1 do 12. Já expliquei a questão da Páscoa. Me disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Que eu fiquei de dar a vocês onde é que está. Êxodo 2. Por gentileza, Levita Luana, leia aqui para mim. Eu não gosto, que eu posso estar dizendo que estou lendo e não estou. Êxodo 12. Por favor, versículo 1 aí. Vamos lá. Leia ali para o pessoal ver. Tá. Pode ficar aqui na minha frente, não tem problema. Tá, peraí, deixa eu só virar aqui a câmera. Tá me filmando. Ô, Luana, não vira para cá, vira para cá. Tá bom. Fica aqui. Perdão, irmãos. Tá bom. Fica aqui, Luana, aqui, fica aqui. Vem aqui.
Senhor a Moisés e Arão, na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Está escrito isso, né? Então, esse é o primeiro mês do ano, no sentido espiritual, para toda a humanidade, em que há a santificação ao Senhor, em que há a decência, em que há o temor do Senhor. O ano espiritual começa depois da Páscoa, depois do dia da Páscoa. Só que as pessoas se preocupam muito em não comer carne na sexta-feira santa, no domingo de Páscoa, chocolate. Mas começa lá no domingo, é o primeiro dia da semana, e vai até o sábado. E aí comemoram a Páscoa no domingo, a Páscoa era na sexta-feira, era no sábado. Não, na verdade a Páscoa era na quarta-feira que a gente Sim, mas vamos colocar no que eles colocaram aí, porque é do primeiro ao sétimo. O primeiro é domingo, o sétimo é Não, sábado. de quinta para sexta, no caso, seria. Tá me entendendo? Então, há muita coisa aí. Mas nós não estamos querendo mexer nessa questão. Aqui está no Antigo Testamento que as pessoas falam que muitos evangélicos que valem de Cristo para cá. Mas então Deus aqui, no caso, ele é mentiroso, porque ele fala que das suas gerações, olha aqui, ó, porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e o sangue vos será por sinal nas casas, em que a gente, quando vir o sangue, passarei por vós e não haverá praga alguma. Este dia vos será por memorial, ou celebrareis como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações, e o celebrareis por estatuto perpétuo. Se é perpétuo, é para sempre, irmão. Cristo não veio abolir a Páscoa. Se ele se fez cordeiro, se ele fez cordeiro pascal, se ele se fez sacrifício, e ele ainda falou, toma, esse é meu corpo, comei, que é dado por vós. Toma, esse é o meu sangue que é dado por vós, bebeis. Então, vamos refletir que não adianta você só guardar um dia, você tem que guardar o ano todo, porque o ano espiritual começa depois do dia da Páscoa, da celebração da Páscoa. Aí a gente vem aqui para Apocalipse 5, para a gente fechar essa reflexão. Aquele cordeiro lá, que era o cordeiro animal da terra, mas que era do povo de Deus, que era propriedade exclusiva de Deus, então logo aquele cordeiro ou aquele cabrito também era propriedade exclusiva de Deus. Então aquele sangue serviu para aplacar a ira de Deus que caía por sobre o Egito, em relação à distinção do povo dele, daquilo que é exclusivo dele. É por isso que em Salmo 115, versículo 105, ou 105, versículo 115, não me recordo bem, está lá escrito, não toquei nos meus escolhidos, não maltratei os meus ungidos. É propriedade exclusiva de Deus. Ah, mas ele está errado, deixa que Deus resolve com ele. Não entra na frente de Deus, não. Né? Aí nós vemos aqui para Apocalipse 5, e ele fala assim, ó, né, na revelação espírito que João teve, e vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro que está de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, nas regiões inferiores da terra, dimensionalmente falando, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro. Olha aí o cordeiro de Deus, olha só. Deus pegou o seu verbo, seu filho unigênito, e esse verbo, esse filho unigênito,
tendo sido morto, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Cordeiro de Deus, que tem os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. O próprio Deus, né? Que se fez cordeiro por nós. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que precedem de toda a tribo, língua, povos e nação. E para nosso Deus os constituíste reinos e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões, e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Então ouvi que as criaturas então ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que nele há, estava dizendo, Apocalipse 5, estava dizendo: aquele que está sentado no trono é o Cordeiro, seja o louvor e a honra, e a glória e o domínio, para os séculos dos séculos. E os 4 seres viventes responderam: amém. Também os anciões prostraram-se e o adoraram. O Cordeiro, então você vê que é o próprio Deus, ele se fez Cordeiro para nos lavar e nos remir e botar a marca do seu sangue em nós. Para quê? Para que o mal não possa nos tocar. Para deixar claro para todas as outras nações que nós somos reinos de Deus, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus. Mas para deixar também para a gente um aviso de que nós temos que viver em santificação. Por que viver em santificação? Porque nós, quanto aqui nesse mundo, peregrinos errantes, como está na Bíblia, nós pecamos, voluntária e involuntariamente. Jesus em Marcos 14:31 me deixa claro: o espírito está forte, mas a carne ainda é fraca. E a santificação é exatamente para isso, para você reconhecer que errou, se arrepender, descer o nariz, quebrar Cristo, ir para o joelho, se arrepender, pedir perdão e deixar lá no altar. Quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar, não é ouro e incenso, não. É oração de arrependimento e de perdão e de súplica. Pelas suas enfermidades, pelas enfermidades do seu próprio, pelos seus erros, pelos seus pecados, pelos pecados do seu próximo. Quando tudo deixares no altar. Aí é onde que ele fala ali, né? Com as orações dos santos. Como é que você pode entregar orações de santos se você não estiver em santidade? Como é que você vai estar em santidade se você não se santificar? Então, Deus não pode ser servido de qualquer jeito. E hoje a igreja está doente porque está servindo a Deus de qualquer jeito. Você pode errar o mês todo, mas quando você for para um culto, jejua um dia antes, ou jejua de meia-noite a meio-dia, no dia que você vai ao culto. Se santifica ao Senhor. E quando chega lá, deixa no altar. Entrega Salmo 37, versículo 5. Todo mundo fala: entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Mas é só isso que é ensinado, Levita Luana? Não, tem todo o percurso. O que é que nós temos aqui no Salmo 37, versículo 5? Tem toda uma caminhada. Só ensinam isso. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará.
tão bonitinho quando se fala, né? E é uma verdade. Mas vamos ver o que tem no Salmo 37, antes do versículo 5. Salmo 37, isso aqui é estudo de faculdade de teologia. Senhores teólogos aí que dizem que não pode ter pastor por chamado, né? Contrário ao que diz a palavra em Efésios 4, né? 11, né? Se eu não me engano, e ele mesmo deu uns para pastores, mestre, apóstolo, presbítero e profetas, né? Mas diz que não pode ter diploma. Eu quero ver botar o diploma no púlpito e ele pregar. De repente, o diploma hoje em dia, né, digital, no celular, ele até pode pregar, né? Fulano de tal, se inscreveu na faculdade, foi formado. Eu quero ver esse diploma pregar, profetizar e o milagre vai acontecer. Aí é que tá, né? Então vamos nós. Salmo 37. Começa aqui. Não é só no versículo 5 não. Sobre isto, versículo 1. Sobre isto, treme também o meu coração, e salta do seu lugar. Dai ouvidos ao trovão de Deus, estrondo que sai da sua boca. Hebreus 3. Hoje, não é amanhã, nem é ontem. Que dia que está escrito lá? Hoje. Quando se diz hoje, e ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o quê? Vosso coração. No vosso coração. Para que não façais como o quê? O povo de Deus lá no deserto. Esse mesmo deserto que eles fizeram a Páscoa, depois que foram libertos lá, com coração de incredulidade, e viram a ira de Deus por 40 anos, ficaram tudo lá no deserto. Aquela geração toda. Só quem nasceu no deserto de 20 anos para baixo saiu do deserto. Para constituir um povo livre. Porque Deus libertou o povo lá do Egito. Mas o povo trouxe o Egito junto. E continua hoje na igreja. Escravo de fábula judaica, escravo de títulos, de pastores com relógio de ouro, com carro zero, com mansões. Esses, se ele falar, é lei. Ninguém questiona, ninguém vai buscar na lei, na Bíblia, a palavra. Mas está aqui. Dê ouvidos. E é o estrondo que sai dessa boca. 3. Ele solta por debaixo de todos os céus. E o seu relâmpago até os confins da terra. Né? Depois deste, ruge a sua voz. Troveja com o estrondo de sua majestade. E já ele não detém o relâmpago, quando lhe ouvem a voz. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente. Né? Versículo 5. Faz grandes coisas. Salmo 37, versículo 5. Ah, mas eu estou em Jó. E que nos faz e faz grandes coisas que nós não compreendemos, porque ele diz, a neve cai sobre a terra, e a chuva, e ao aguaceiro serem fortes. Assim torna ele inativa as mãos de todos os homens. Ou seja, nele está todo o poder. E nós vamos agora aqui para o Salmo 37, versículo 5. Conforme eu prometi. Agora aqui no Salmo 37, versículo 5, já definimos lá em Jó que ele é o Deus, porque que ele estabeleceu que, tendo o sangue do cordeiro, né, só atingiria só o quê? Os egípcios. Né? Ainda que o povo dele, propriedade dele, estivesse no Egito. Porque assim como ele fala para a neve ou para a água, tudo está segundo, debaixo do controle dele, da sua voz. Desde o céu como um relâmpago, até o confim da terra. Né? Porque ele é Deus soberano sobre tudo. Até mesmo nas regiões inferiores da terra. Então, nós vemos aqui, no Salmo 37, no Salmo de número 37. Não tem divines por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja, né, dos que
praticam a iniquidade. Ou seja, não precisa você ficar tomando conta do teu irmão e nem do povo lá que não é de Deus, que não é propriedade de Deus. Porque o próprio Deus sabe, eles são da mente e coração. Cada um naquele dia vai prestar conta dos seus atos com Deus. Está tudo marcado, tudo patente lá. Hebreus 4, versículo 12 vai dizer: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que espada de dois gumes, né? E apta e capaz de separar a alma do espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos do coração. E não há toda criatura, não há nenhuma, que não seja patente, que não seja marcado, e terá que prestar conta diante daquele, né, que tem o poder, que é Deus. Todos terão que prestar conta. Não é diante do pastor, não é diante da irmã, da esposa, do filho, do pai, do vizinho, não é diante de Deus. Está tudo marcado lá. Então não perca seu tempo tomando conta da vida do teu irmão, do teu vizinho, não. Ganhe o seu tempo se santificando ao Senhor, trabalhando na obra e orando para aquele que você vê que está em erro. Né? Elogie em público, corrija no privado. E 37, né? Daqueles que praticam iniquidade. Versículo 3. Pois eles, dentro em breve, definharão como a relva, e murcharão como a erva verde. 37, versículo 3. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimentar-te da verdade. Né? Fazer o bem e alimentar-te da verdade. O que é verdade? É você ser íntegro, ser transparente, ser verdadeiro com Deus. E ser verdadeiro com Deus não significa que você não vai errar. É você errar e você não assumir. Reconhecer que errou. Quantas vezes Davi foi para o pó, foi lá para o quarto fechado de terra lá dele lá. Certa ocasião, foi o tamanho do tempo que ele ficou, estava prestes a morrer, que Deus mandou Natan: Davi, sai, vem se alimentar, Deus já perdoou o teu pecado. Então, ele reconhecia as suas falhas, as suas fraquezas na sua carne, e se santificava a Deus, ia lá e se arrependia e pedia perdão. Ele era íntegro com Deus, ele era o que? Transparente. Ele não negava para Deus que ele era pecador, que ele era humano, que ele era falho. Não. Bom, aí no 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, como é que você vai agradar-te do Senhor? É tendo prazer na obra do Senhor. Prazer em temer ao Senhor. É prazer em deixar o Senhor amar o teu próximo através de você. É deixar o Senhor amar você através do teu próximo. Não é vergonha pedir ajuda. E não é nenhuma glória para você ajudar alguém. É fazer o bem. Está aqui no versículo aqui. Faz o bem. Entende, meu Senhor? Está aqui. E Ele satisfará os desejos do teu coração. E agora vem no 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Como é que você vai entregar o teu caminho ao Senhor? É no altar, quando tu não deixar no altar. Senhor, estou aqui no teu altar, estou entregando meus caminhos ao Senhor. Esse mês eu errei isso, eu acertei aquilo ali, eu nem errei, não acertei, não fiz nada naquele outro dia. Naquele outro dia eu fiquei o dia todo de cama com preguiça, dei lugar à preguiça. No outro dia eu xinguei meu vizinho, no outro dia eu ajudei um mendigo lá. Até que são os meus caminhos. Não são perfeitos e não são equilibrados. Eu sou humano, eu sou ser. Estou aqui nesse mundo, estou entregue a esse sistema de coisas. Mas eu te agradeço por todas as vezes que o Senhor me orientou e fez com que o meu coração ouvisse a tua orientação e a seguisse. Eu fiz aquilo que alegrei ao Senhor. E me arrependo, te peço perdão por todas as vezes que eu não ouvi a sua voz, o que eu ouvi a sua voz, a sua orientação, e não procedi segundo a sua vontade para alegar-me do Senhor.
Eu me arrependo pelas fraquezas da minha carne. Mas antes peço ao Senhor, porque eu entrego todas as suas mãos aqui. Porque nada do que eu fiz de bom é para mim agora, não para a tua glória. E nada do que eu fiz de errado vai me engrandecer diante de ti. Pelo contrário, vai só me definhar. Então, que a tua misericórdia seja sobre mim. Que a tua compaixão veja as minhas fraquezas. E que a tua graça me cubra com o sangue do teu cordeiro. Com o teu sangue. É assim que você entrega no altar. Mas te santifica antes de ir para o culto. Ou antes de subir um monte. Ou antes de ir a uma campina. Te santifica. Chega lá com integridade espiritual e se prostrar diante de Deus e entregar os teus caminhos ao Senhor. O grande problema não está em errar, o grande problema é em errar e querer subir na Cristo, eu sou assim mesmo, eu faço, aconteço, eu sou Deus, eu sou filho de Deus, eu sou ungido de Deus, eu posso, e acabou? Não. É por isso que a igreja está doente. Porque muitas pessoas cegas seguindo a cegos. Ou pessoas cegas seguindo a quem enxerga, mas que na hora de ensinar e praticar os preceitos e a Santa Doutrina de Deus, botar óculos escuros. Tem uns que chegam até a falar óculos escuros, melhor amigo do homem. Do homem que não teme a Deus. Do homem que guarda para si aquilo que agrada a Deus, para ele praticar e ficar bem com Deus, mas não repassa na íntegra aquilo que ele tem que repassar, aqueles que é de Deus, que Deus deu na mão dele para ele ensinar, para ele orientar. É desse jeito. Em Hebreus fala sobre isso. Como Moisés, que punha um véu para encobrir a glória daquele que desvanece, aquele que é carne, aquele que é falha, aquele que é humano, aquele que morre. Mas Jesus rasgou esse véu, se fazendo cordeiro de Deus para a nossa salvação. Para que não mais tenhamos na porta de nossas casas o sangue do cordeiro, do animal. Mas em nosso coração, a marca, a tatuagem do sangue do cordeiro de Deus, que se fez cordeiro por nós. Esse eu entendo que é o verdadeiro significado da Páscoa. A remissão dos pecados. O renovar a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, na vida de cada um que crê em Jesus Cristo. E o derramar da graça de Deus, das bênçãos, recalcado e transbordante, medida recalcada, pesada, medida recalcada e transbordante, da graça de Deus com bênçãos sobre medida, na vida de cada um, de cada família representada, que teme ao Senhor e que o adora em verdade e em espírito. Que tem uma consciência, um aprendizado de que o homem espiritual, de tudo aquele que é propriedade de Deus, começa no primeiro dia da semana da Páscoa e termina no sábado. No domingo começa novo mês, novo segmento. Ainda aqui naquele mês, mas já debaixo da graça, da boas novas. As boas novas do Cordeiro de Deus. O próprio Deus se fez Cordeiro por nós. É assim. Eu quero dar uma oportunidade que a Levita Luana, amém, glória a Deus, louvor, né, no oportuno nessa data, para nós, cristãos, né, e para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Dando continuidade às Glória palavras do pastor Ezequiel, a gente tem que agradecer a Deus e realmente Jesus está vivo, não está morto. Ele viveu. E ele vive. E ele vive. Tem muitos que estão esperando a volta dele, mas ele não vai, não estou esperando a volta dele. Porque ele vive, ele falou, não vos deixarei órfãos, eu estarei com vós todos os dias, até a consumação dos séculos. Então ele está vivo, ele vive em meu coração. O seu sangue pulsa em meu coração, pulsa em minhas veias. E
ele vive em mim. E porque ele vive, eu posso crer no amanhã. glória a Deus. Deus entregou. Deus entregou seu Filho amado. Entregou seu Filho amado. Pra ter. Só um momento, irmão. Solta essa voz aí, minha filha. Tá. Ele vive, se ele vive, brada a voz. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Espírito Santo. Agora sim. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu pros meus pecados, mas ressurgiu e vivo com Pai está. porque Ele vive, posso crer No no amanhã, porque ele vive, Senhor não há. mas eu bem Sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Glória, Senhor. Chegar a hora em que a morte enfrentarei. sem medo então Em terei vitória, irei agora, meu Jesus, que vive está. Ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, O Espírito Santo, obrigado. tá vendo, amado irmão, como é que diz esse louvor? Temor não há contra as consequências do mundo, nem contra a ira de Deus, porque Cristo vive e vive em você. Assim como naquele dia lá, o povo de Deus estava dentro das suas casas, naquela noite, que foi no crepúsculo da noite que foi sacrificado o cordeiro. Crepúsculo da noite, do dia para a noite, seria 6 horas, de 6 para 7, né? Boca da noite, 7 horas. No crepúsculo da noite, vocês podem ver, está lá em Êxodo 12. No crepúsculo da noite foi sacrificado aquele cordeiro. E eles foram para suas casas, comer aquele cordeiro assado no fogo, no crepúsculo, na viração do dia para a noite. E ao se trancarem em suas casas com aquele sangue do cordeiro no umbral das portas, eles, enquanto o anjo da morte, enquanto o Senhor ceifava, né? Enquanto Amém. a dor culminava todos os egípcios com seus primogênitos, desde os animais, dos filhos até os animais, deles, o povo de Deus, propriedade exclusiva de Deus, não temiam. Eles
eles se fartavam, eles comiam, eles se alimentavam de carne, carne assada, fogo, de cabrito e de cordeiro, sem temor, com pesares, porque sabia que famílias estariam chorando pela morte dos seus filhos primogênitos, seus entes queridos. Então, não se vangloriavam, mas agradeciam a graça de Deus de dar o livramento da morte em suas famílias e o alimento para eles, que naquela noite de dor e lágrimas e choros e lamentos em todo o Egito, eles adoravam, louvavam e se alimentavam na presença do Senhor, debaixo da proteção do sangue do Cordeiro que o Senhor estabeleceu para aquela instituição da Páscoa. Aquele sangue que dava o livramento daquelas famílias. E então, mas isso apenas não bastava. Porque aquilo ali era por causa do erro dos egípcios que maltrataram o povo de Deus. Mas e os próprios pecados e erros do seu próprio povo, do próprio povo de Deus? Como é que fica? Aí não tinha como. O Senhor teve que se fazer cordeiro e derramar o seu sangue santo, puro carmesim, para ficar nos umbrais de nosso coração, para que ele viva em nós, lavados e remidos, santificados em propriedade dele, para que não haja temor de setas, de ataque do maligno, do inimigo, de dardos inflamados, do sistema. Só o temor do Senhor. Porque não recebemos espírito de temor, mas de graça, para que não vivamos outra vez atemorizados, com medo. Nós só temos o temor do Senhor. E amar nada, e amar ninguém. Porque viver com Cristo é um prazer. E morrer em Cristo é glória. Fala o Senhor. É desse jeito, não tememos a morte. Amém? Glória a Deus. A Margarida vem trazer também uma saudação para nós, para os amados irmãos. Margarida. Senhor Jesus, obrigado por essa oportunidade. A paz do Senhor que esteja no coração de cada um. Em nome de Jesus. Agradeço, né? Obrigado, Senhor. Obrigado pela saúde da minha família. Obrigado pela saúde de todos, Senhor. Eu peço e agradeço, Senhor, porque o Senhor fortalece os pastores, as pastoras, em nome dos teus servos, Senhor Jesus. Entrem com providência nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos. Agradecendo as orações também. Agradeço, Senhor, as minhas orações. Eu sei que não é conforme seria perfeita para o Senhor. Perfeita para o Senhor, Senhor, mas o Senhor entende, o Senhor compreende cada coração, né? Cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, me renova, Senhor, e lhe peço perdão por todo os erros que eu fiz. Glória a Deus. Em nome de Jesus, me renova, Senhor. Então eu lhe peço, Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livra do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a honra, tua é a glória para todos sempre. Amém, Jesus. Obrigado, Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus.
Agora, Senhor Jesus. Ô Pai, Renova, Senhor. obrigado. Coração todos Renova, amados em Cristo, Senhor. por toda a face da terra. Em nome de Jesus. Amém? Obrigado, Você Senhor. Pai. que assistiu conosco esse culto Vou aí, cantar esse nós momento vamos louvor. de reflexão, pode. Amém. Glória a Deus. Em mais um louvor, meditando, nós vamos estar então finalizando esse momento de reflexão, esse culto de adoração ao Senhor, nesse domingo de Páscoa do Senhor. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho do homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho do homem, Mas este é o sinal que a sua chuva vai chover, vai chover. Solta a voz. vai chover. Vai chover. Abra as comportas dos céus e Vai chover. faz chover. Abra As comportas do Céu, vai chover. faz Vai chover. chover. Chuva de graça na vida de cada amado irmão, de cada família, toda a face da terra, em nome de Jesus Cristo. Ela vai chantar, ela vai querer, em nome de Jesus. Segue aí. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como chuva descerá, se pediu, Jesus virá. Solta a voz, menina. Então cante, então grite, então Vai, chame cante, por grita, ele. Faz Vai chover, chover. Vai chover. Isso, canta sem medo. abra Louca sem a medo. porta dos céus. Vai chover. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Glória a Jesus. Jesus. Amém. Glória a Jesus. Amém. Obrigado, Aqui Senhor. no final, né, que a Deus com o Espírito Santo, pelo Espírito Santo, seja com cada um, cada cristão, cada irmão em Cristo, na face da terra, e que a graça de Deus, favor imerecido, seja derramado sobre toda a família na face da terra, convertendo aqueles que ainda não se converteram ao Senhor, e resgatando as almas perdidas de Israel, né, e fazendo novos filhos de Deus, toda a face da terra, em nome de Jesus Cristo, trazendo paz ao coração dos homens, em nome de Jesus, em toda a terra. Você que aí a Luana faz, a Luana faz aí o acabamento, aí se gostou, compartilhe, né? Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe e deixe seu like, né? Em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.